Nós olharemos hoje, então, para o capítulo 5 de Romanos, os versos de 1 a 9, e em seguida nós comentaremos o nosso texto. Diz assim a palavra de Deus: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Queridos, o versículo que mais nos chama a atenção nesse texto é um texto, eu considero um dos mais belos da Bíblia. Eu não sei se você tem o seu texto preferido na Bíblia, mas esse de fato é um dos textos mais bonitos que nós podemos encontrar na palavra de Deus. São de fato muitos textos, é difícil a gente escolher um, né? Então a gente faz uma espécie de agrupamento de passagens preferidas. E esse aqui é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. E se eu fosse, dentro desse texto, selecionar para os irmãos um verso, para a gente meditar mais intensamente, eu escolheria aqui o verso 8, que diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não prova o seu amor por nós, nos dando coisas que precisamos para essa vida. Ele mostra o seu amor por nós assim também. Mas a maior prova de amor que Deus pode ter dado, ou ter ministrado, é o que nós encontramos nesse versículo. Não é saúde, embora nós precisemos, né, da saúde. Hoje eu estou adoentado, eu sei quanto eu preciso de saúde hoje, né? Mas o que de melhor nós podemos receber de Deus não são coisas materiais. Não é a prosperidade financeira, não é a realização de sonhos nessa vida, não é a conquista de bens, realizações pessoais. O que nós podemos e precisamos mais receber de Deus é o perdão dos nossos pecados. E na morte de Jesus, ou com a morte de Cristo, essa prova de amor, ela nos foi dada. Há muitas pessoas que oram dizendo: Senhor, mostra que o Senhor me ama, e até pedem uma prova, né? Se o Senhor me ama, então faça assim, faça assado, como se Deus fosse um serviçal. Quando o texto nos mostra Paulo escrevendo à igreja de Roma, aos crentes ali, ele diz que ele já provou e já mostrou esse amor por nós ali na cruz. A cruz, ela mostra a gravidade do nosso pecado, a vileza do nosso pecado, das nossas ações. Ela mostra a nossa incapacidade de nos relacionar com Deus, de sermos unidos a Deus por nós mesmos.
E a cruz, ela nos mostra também o quanto Deus nos amou, o quanto nós fomos amados por Deus. Essas duas mensagens, elas falam da cruz para nós. Deus, através do seu Filho ali na cruz, ele está nos mostrando essas duas realidades, o quanto nós somos indignos do seu amor, o quanto nós somos insuficientes para nos aproximarmos nós mesmos de Deus, e ele nos mostra o quanto nós somos agraciados, abençoados com esse amor que emana de Deus para nós. Foi na cruz que nós recebemos vida. Foi pela morte de Cristo que nós fomos salvos. Foi pela morte de Cristo que o nosso pecado foi pago. Que o preço da nossa iniquidade foi completamente pago a Deus através do seu Filho Jesus. É na cruz que nós obtivemos redenção. É pela obra da cruz que nós podemos hoje nos apresentar diante de Deus justificados agora. É assim que o texto nos apresenta. Paulo inicia esse capítulo 5, embora os irmãos saibam que quando ele escreve, ele não está pensando em capítulos, né? Mas ele inicia esse bloco na sua carta aos Romanos, falando daquilo que Deus fez por nós, o que nós recebemos de Deus e qual é a nossa condição diante de Deus. E ele então inicia dizendo que nós fomos justificados. O que é isso? O que é ser justificado diante de Deus? Bem, os irmãos estão acostumados com esses termos que nós sempre pregamos, está bem presente no meio cristão, mas a justificação é a declaração formal de Deus, mostrando que aquele pecador que deposita a sua fé na pessoa do seu Filho Jesus e crê nele, ele é declarado por Deus justo. Seus pecados são imputados ou foram imputados a Cristo na cruz. E ele pagou ali na cruz todo o preço, esse grandioso preço do nosso pecado, todo esse acúmulo de pecados em nossas vidas, foram levados na cruz por Jesus e perdoados de uma vez por todas diante do Senhor. A justificação pela fé foi um tema central no período da Reforma Protestante. Esse foi o tema que conduziu Martim Lutero, os reformadores, a resgatarem nas suas pregações o evangelho que havia sido perdido e abandonado pela igreja, e no local da obra de Cristo, no local daquilo que Cristo fez por nós, foram colocados méritos humanos, ações humanas para a nossa redenção. E quando Paulo, então, escrevendo aos Romanos, e para nós hoje nos fala que estamos nessa condição de justos diante de Deus, inevitavelmente, à luz do próprio texto, nós vamos encontrar alguns benefícios que nós alcançamos através da morte de Cristo e essa justificação concedida pela fé no seu Filho. Quais são, então, esses resultados ou os benefícios da nossa justificação? Eu queria pontuar aqui para os irmãos alguns deles e chamá-los à leitura mais uma vez. Primeiro ponto aí, irmãos, na nossa consideração, quando o texto saiu aqui, perdoe, irmãos. Quando Paulo escreve, ele diz que nós temos, uma vez justificados, por causa da fé que nós colocamos em Cristo, nós temos paz com Deus. Essa é uma condição que o homem só desfruta por meio da cruz. Paz com Deus é algo adquirido por Jesus e aplicado a nós pela fé na obra de Cristo. Desde o Éden, o homem se tornou inimigo, opositor. Desde o Éden, quando os nossos pais pecaram,
nós entramos num relacionamento de inimizade com Deus. Nós que desfrutávamos, Adão, Eva, que desfrutavam de uma amizade, de um relacionamento próximo, íntimo, amoroso, companheiro com Deus, e recebia de Deus esta comunhão. Por causa do pecado, por causa da iniquidade, nós fomos separados de Deus. E desde então, a humanidade ela foi colocada numa condição de inimizade completa contra Deus. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, todos os nossos sentimentos, tudo isso está marcado por esse pecado que nos torna inimigos de Deus. E o benefício que Cristo veio nos trazer é esse benefício da reconciliação, de encerrar essa guerra, de encerrar essa hostilidade entre o homem e Deus. Esse relacionamento que foi quebrado, ele foi, pela cruz de Cristo, reconstruído. O caminho foi reconstruído. A conexão que havia sido rompida, ela foi restabelecida com o Senhor. E como é que isso se deu? Pela morte de Cristo, e quando o pecador ele deposita a sua confiança, a sua fé na pessoa de Cristo, na obra de Cristo pelos seus pecados. Passamos a desfrutar de paz com Deus. Nós podemos ter paz, queridos, com o mundo, nós podemos ter paz com as pessoas ao nosso lado. O mundo luta e batalha por paz. Nós estamos vivendo um período do mundo em que há muita tensão a respeito de guerras. As pessoas têm ficado preocupadas porque ameaças têm sido feitas entre os países. Alguns acreditam que nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Há sempre essa tensão. E geralmente, quando nós estamos passando por momentos assim, há muito um discurso da parte das pessoas para que nós pensemos na paz, possamos promover a paz uns com os outros. Mas a principal paz que precisamos, que o mundo precisa, muitas das vezes não há nenhum esforço do homem em se reconectar com Deus, crendo no seu Filho Jesus. E essa paz tão necessária, tão importante, fundamental para as nossas vidas, ela não vem, ou ela não acontece por aquilo que eu faço, por aquilo que nós fazemos, que o homem pode fazer, mas por aquilo que Cristo fez. O que Deus exige de nós para desfrutarmos dessa paz? Crer em Jesus, crer no seu Filho. Não há paz com Deus, não há nenhum bom relacionamento com Deus se não houver fé na pessoa do Filho Jesus como único Senhor e Salvador. O homem pode ter um sentimento de paz com Deus por olhar ao seu redor e não perceber, talvez, sinais do juízo de Deus na sua vida. Talvez os homens olhem para dentro de si e dizem: mas Deus tem me abençoado tanto, eu tenho tido tanta tranquilidade, saúde, tenho uma família linda, tenho um bom emprego, tenho uma vida tranquila. Então eu acho que Deus está feliz comigo. Se você perguntar aí fora, e se você fizer esse teste e perguntar para as pessoas se elas acham que Deus está feliz com elas, grande parte vai dizer: olha, eu acredito que sim. Embora eu não seja perfeita, tenho meus erros, tenho minhas falhas, mas, no geral, eu acho que eu passo na prova. Eu acho que eu tiro pelo menos a média, né? E aí eu vejo assim, Deus fazendo tanta coisa boa na minha vida, eu tenho tanta fé em Deus. Então eu acho que eu desfruto de um relacionamento de paz. Os homens podem ter paz em tudo à sua volta, mas se eles não estiverem ligados a Deus por meio de Jesus, eles estão em hostilidade a Deus. Tudo que ele faz sem Cristo, se não for por meio de Cristo, é desprezado e desprezível aos olhos de Deus.
Então, nós que cremos em Jesus, nós que confiamos na obra do seu Filho, nós podemos desfrutar dessa boa condição prometida na sua palavra. Nós temos paz com Deus. Ainda que falhemos, ainda que erremos muitas das vezes com Deus na nossa conduta, mas nós desfrutamos por meio de Jesus dessa paz com Deus. Um outro resultado, o benefício dessa justificação, queridos, que nos foi concedida por meio de Cristo, o apóstolo Paulo ele segue dizendo, ainda agora no versículo 12, ele diz, por meio de quem, ou seja, por meio do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. O segundo benefício que Paulo nos aponta aqui é que nós desfrutamos agora da graça de Deus, do favor de Deus, da amizade do Senhor e estamos seguros nessa graça. O crente não precisa temer as investidas do diabo, ele não precisa temer a morte, ele não precisa mais temer o inferno, porque ele desfruta de um relacionamento em paz com Deus, de paz com Deus. Ele está sob a graça de Deus e esta graça é sustentadora. Essa graça o ajuda a caminhar nesse mundo e manter-se firme até o final. É a graça sustentadora de Deus que nos mantém crentes até o fim. Pela graça de Deus, nós recebemos salvação e nós nos apropriamos dessa salvação por meio da fé. O instrumento que nós usamos para obter essa graça salvadora é a fé. E esta graça que Paulo diz aqui, ela é uma graça que nos mantém firmes. É uma graça que nos sustenta hoje e nos manterá firmes até o dia de Cristo. Nós não precisamos temer quando nós enfrentarmos os piores dias da nossa vida, os dias mais complicados, os dias mais difíceis para nós, dias em que nós pecamos, falhamos. Nós sabemos que em Deus nós temos o perdão, em Deus nós desfrutamos de um novo relacionamento, em Deus nós somos restaurados, perdoados, aceitos, e Ele nos conduzirá firme até o último dia, até o final. O texto vai nos caminhar e vai nos mostrar, irmãos, mais um benefício que o crente tem por causa desse status que ele recebe de justo diante de Deus. Nós vimos que ele recebe a paz com Deus, ele tem paz com Deus, ele é sustentado pela graça e está firme até o final, não cai da graça, e ele recebe, no ato da justificação, da sua conversão, ele recebe o Espírito de Deus. Ele tem o Espírito de Deus. O verso de número 5 nos diz assim, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, concedido. Quem desfruta de um relacionamento com Deus, de paz, quem foi alvo da sua graça, da sua misericórdia salvadora, ele é sustentado até o final, por quê? Porque sobre ele, ou em sua vida, repousa a mão de Deus, dentro dele habita o Espírito de Deus. O Senhor concedeu a todo crente o seu Espírito Santo. A Bíblia diz que ele é procedente de Deus para nós. O próprio Cristo, ele disse que ele iria subir aos céus, mas ele enviaria o Espírito aos seus discípulos, aos crentes. E
Quando nós nos convertemos, quando nós fomos alcançados por esta graça salvadora, quando nós recebemos essa paz, nós fomos também selados com o Espírito Santo da promessa. Nós recebemos essa garantia que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que ele é um penhor, ele é a garantia da nossa redenção no último dia. O penhor que garante que nós seremos resgatados para ele no último dia é o Espírito que habita dentro de nós. De maneira que, se não há habitação do Espírito na vida do crente, não há salvação. Ele não desfruta desta relação e desse relacionamento salvífico e amoroso e de paz com Deus. O Senhor concede essas coisas aos seus servos, aqueles que foram justificados, aqueles que foram alcançados. E por último aqui, queridos, nós veremos que aqueles que foram justificados diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, eles não apenas desfrutam de paz, eles não apenas estão sob a graça salvadora e sustentadora de Deus, eles não apenas têm o Espírito de Deus habitando dentro de si, mas ele escapou da ira de Deus. Ele foi poupado dessa ira que há de ser derramada no dia do juízo. Verso 9 diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E que ira é essa, né? É a ira de Deus contra o pecado. A ira de Deus, a ira punitiva de Deus sobre todo aquele que não confessa o Filho. O crente, aquele que foi justificado, ele não está mais debaixo da ira de Deus e ele não sofrerá a ira de Deus. A Bíblia nos diz que aquele que crê no Senhor, o apóstolo João, mostrando essa realidade no seu evangelho, ele nos mostra que a ira de Deus não está mais sobre nós, não está mais sobre a vida do crente, porque ele creu em Cristo Jesus, ele confessou a Cristo, ele foi resgatado desse mundo, ele vive para Deus e ele não está mais debaixo da ira de Deus. Ele não teme mais a morte, ele não teme mais o juízo, ele sabe que ele passou da morte para a vida e sobre ele não está mais a ira de Deus. Queridos, essas coisas são apontadas por Paulo aqui na sua carta aos Romanos, nesse pequeno trecho que nós estamos meditando nessa manhã, para nos fazer compreender que benefícios nós recebemos, nos foram concedidos pelo ato salvador de Cristo e justificador de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Nós desfrutamos de paz, nós estamos sustentados pela graça de Deus, nós temos o Espírito Santo e nós não estamos mais debaixo da ira de Deus. Pelo contrário, naquele dia, no último dia, nós não passaremos pela ira de Deus. Então isso é motivo para nós nos alegrarmos, né? Isso é motivo para nós como diz o texto aqui, nos gloriarmos. E há 3 razões aqui no texto que nos levam a nos gloriarmos. Por causa dessas verdades que foram descritas aqui pelo apóstolo Paulo, que nos foram concedidas na justificação, quando fomos justificados por Deus, declarados justos, por termos essas realidades já presentes em nossa vida, nós podemos nos alegrar e nos gloriar em algumas coisas. Ele vai dizer aí, os irmãos podem perceber que esta glória está muito bem pontuada
nos textos aí. No versículo 2, na segunda parte do verso 2, ele vai dizer que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é isso, irmãos? O que é nos gloriarmos na esperança da glória de Deus? Quando eu olho para frente, quando eu vislumbro o futuro, o dia da minha redenção completa, o dia em que meu corpo será glorificado, eu posso me alegrar desde já. Eu posso, em meu espírito, em meu coração, me regozijar em Deus. Embora eu olhe para dentro de mim hoje, meu corpo fraco, caído, sujeito ao pecado, sujeito a falhas, eu posso me gloriar em Deus. Quando eu olho para frente, eu posso me gloriar no Senhor. No verso 3, ele vai nos mostrar aqui um outro motivo de glória que não está ligada com essa glória que será manifestada na volta de Jesus, nossos corpos transformados, né, como nós vimos aqui no verso 2, e essa condição de não mais pecarmos. Hoje nós pecamos ainda, mesmo justificados. Mas no dia da esperança da glória de Deus, nossos corpos transformados não estarão mais sujeitos ao pecado, e nunca mais o pecado fará parte da nossa vida. Mas aqui há um outro motivo para nós nos gloriarmos, que envolve o tempo presente, que são as tribulações. O justificado, ele pode se gloriar nas lutas, nas dificuldades, nas afrontas, nas perseguições, nos momentos difíceis que ele vive nessa vida. Ele pode se alegrar, ele pode se regozijar e ele pode se estribar nessas realidades, porque ele sabe que todas essas coisas cumprem um propósito de santificação na sua vida, de o tornar cada vez mais semelhante a Jesus, cada vez mais próximo de Deus, cada vez mais ligado e conectado não a esta terra, mas ao mundo vindouro. Esse é o papel das tribulações na nossa vida, que são difíceis, são terríveis, cruéis, duras demais. Mas se os irmãos olharem o texto, os irmãos verão que toda essa ação de tribulação e de dificuldades que o crente passa nessa vida, ela cumpre um papel de o conectá-lo com uma realidade vindoura e não com as coisas desse mundo. Então, o crente, quando ele olha para as lutas e perseguições que ele passa nessa vida, ele pode se gloriar. E por último, já lá no final, né, nós seguimos aí a nossa leitura, não até o texto completo, mas ele vai nos dizer, no último verso aqui, que é o verso que fecha a perícope, ele diz, e não apenas isto, esta realidade que nós já estamos desfrutando, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação. O crente, ele se alegra, ele se gloria na esperança, ele se gloria nas tribulações e ele se gloria em Deus por tudo aquilo que Deus fez a ele por meio de Jesus Cristo. São esses, irmãos, os benefícios que nós recebemos por meio do sacrifício de Cristo, que nos uniu a Ele, que nos ligou a Ele através da sua morte, e aquilo que desfrutamos no momento em que nós cremos em Jesus e aplicamos a nossa fé no Senhor. A justificação traz a nós grande benefício. Assim como os reformadores no passado olharam para esse texto e entenderam que o ato redentivo de Deus trouxe ao homem justificação, e a justificação trouxe inúmeras bênçãos, inúmeras realidades gloriosas, eles puderam proclamar essa verdade ao mundo inteiro. E que possamos, irmãos, à luz desse texto, à luz dessa meditação,
considerarmos tudo que Cristo fez por nós, a nossa condição hoje, e que louvemos a Deus em todas as coisas, seja momentos bons ou difíceis, nos gloriamos no Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe com a sua santa palavra.